Hoje vamos falar sobre o livro de Hebreus, feito por Paulo, no capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz assim: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Aqui podemos tirar algumas lições, e a primeira é o propósito que tem nesses versículos. Os destinatários originais desta epístola foram os hebreus por nacionalidade, que criam no Evangelho. Por isso o conteúdo dessa mensagem traz tantos argumentos baseados na lei mosaica, aquela de Moisés, como o sacrifício e o sacerdócio levítico. Muitos desses convertidos ao Senhor Jesus conseguiram suportar as perseguições, a perda dos bens, a hostilidade da sociedade. Assim como o próprio Paulo era um perseguidor também, ele se transformou em um perseguido. Porém, algumas estavam esmorecendo e se entregando à apostasia. O que é apostasia? Aquela pessoa que serve a Deus e depois abandona Deus e se revolta contra Deus. Por esse motivo, a exortação visava reanimar essas pessoas e impedir o abandono da fé, mostrando por meio das próprias Escrituras a supremacia do novo pacto de Deus com os homens. Palavras como superior, perfeito, melhor, mais excelente e eterno são usadas diversas vezes para comparar a antiga e a nova aliança. Neste sentido, as instruções estimulam a fidelidade constante ao Altíssimo e a maturidade espiritual. Além disso, apresentam o julgamento divino e a condenação eterna como consequências daquelas que deixam a fé e desprezam a obra de redenção para voltar à sua antiga condição de infiéis. Também podemos ver que antigamente era falado. Nos tempos do Antigo Testamento, Deus revelava a sua vontade à nação de Israel por meio dos profetas como Moisés era, como Elias, como Isaías e Ezequiel também. Esses homens recebiam a direção divina de diversas formas, como por meio de visões e sonhos, por exemplo, e assim a transmitiam ao seu povo. Por isso era comum os reis de Israel consultarem os profetas antes de tomarem decisões ou travarem batalhas. O último profeta foi Malaquias, e depois dele o Altíssimo se calou por 400 anos, conforme a Bíblia. Esse silêncio foi rompido de forma extraordinária com a vinda do Senhor Jesus. Por meio dele, a mente de Deus se revelou à humanidade, a sua vontade se tornou acessível a todos. Aqueles que desejam conhecer a Deus ou ter uma resposta para qualquer circunstância da vida, precisam ler e meditar unicamente a Bíblia, que é através dela o nosso manual de sobrevivência. O manual, assim como o carro tem um manual, nós temos a Bíblia. Aqui também menciona: hoje fala pelo Filho, o Senhor Jesus. Essa afirmação era extremamente importante para que os judeus compreendessem que Deus não falaria mais por meio de profetas, mas somente por intermédio do seu Filho, a fim de destacar a posição de autoridade e dignidade do Senhor Jesus. O Senhor Deus, o Altíssimo, mostra sua relação única com Ele. Isto é, o Messias enviado é filho. Ele é filho de Deus. Portanto, infinitamente superior àquelas que outrora falavam em nome de Deus, ele também é superior aos anjos e é igualmente a Deus na essência, no poder e na autoridade dele. Aqui no versículo 2 fala que é herdeiro de tudo. As credenciais do Filho, a quem todos deveriam ouvir e se submeter, são preciosíssimas. Ele foi o unigênito de Deus e para ele e por ele todo o universo foi criado. Isso dá ao Senhor Jesus pleno direito de ser herdeiro de todos os tesouros do seu Pai. Contudo, o seu sacrifício, o Salvador, depositou naqueles que creem em sua palavra
a honra de serem também filhos e herdeiros de Deus juntamente com o Senhor Jesus. Eu, você, se crermos e procurarmos fazer o nosso melhor, a condição que Deus nos permitiu hoje sermos, estaremos também sendo herdeiros dele. Portanto, nós que havíamos perdido todos os privilégios outorgados na criação devido ao pecado do homem, somos restaurados e restituídos pela fé no Senhor Jesus. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, venho aqui diante da Tua santa presença, pedir por mim, pela minha família, pelos ouvintes, pelos familiares dos ouvintes, que todos encontremos em Ti, meu Pai, a confiança e aquilo que nos complete, através da Tua palavra, que o Senhor hoje nos traz, através do Espírito Santo que habita em nós. Nos capacita, meu Pai, para recebermos a Tua presença e sermos morada do Senhor. Em nome do Senhor Jesus eu te peço. Amém.